Muito bem, vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal. Hoje nós temos como tema, onde estou eu? Temos como tema sujeitos processuais, ou seja, as pessoas que participam da relação processual, que integram o processo. Hoje nós falaremos dos sujeitos principais da relação processual, que são o juiz, o Ministério Público, o acusado, o defensor, o querelante, correto? Amanhã nós falaremos de quem exerce funções acessórias no processo penal. Hoje iremos nos restringir àqueles que exercem funções principais. É uma reafirmação de muitas ideias gerais que, com certeza, vocês já detêm. E é sempre importante dizer que se faz necessário fazermos referência a estes temas, mas parte deles, ou ainda que de maneira superficial, vocês devem ter tido conhecimento quando estudaram ou direito constitucional, ou mesmo direito civil, processo civil, perdão, ou teoria geral do processo. De toda forma, é importante que a gente faça referência a ele, para que a gente possa desenrolar a nossa matéria. Correto? Vamos lá. Olha só, gente. Os sujeitos processuais, o que nós podemos entender como sujeitos processuais? Sujeitos processuais são todas as pessoas, são todos os atores que atuam no processo. No processo. Uma coisa que tem que ficar muito clara para nós, do direito, é que uma coisa é a relação de direito material. Uma coisa é a relação de direito material. Outra coisa é a relação processual que se estabelece. Na relação de direito material, nós temos cumprimento ou descumprimento da lei entre partes. Quero dizer, entre envolvidos na relação de direito material, tão somente. Se uma pessoa contrai uma dívida, por exemplo, nós temos uma relação de direito material, credor-devedor, correto? Se nós temos, vamos pensar, um direito tributário, se um contribuinte incidiu em algum tipo de fato gerador, estabelece entre ele e o Estado uma relação na qual o Estado é credor de um crédito tributário e o contribuinte tem a obrigação de pagá-lo. Isso são relações de direito material. É importante nós dizermos que, em geral, nas relações de direito público, e aí podemos entender direito tributário, podemos entender direito administrativo, podemos entender direito previdenciário. Nessas relações de direito público, o Estado, ele ocupa um dos lados da relação jurídica. Já nas relações de direito privado, não raro, nós temos dois particulares na relação jurídica. Por exemplo, como eu disse, num contrato estabelecido, vamos lá estabelecer um contrato de compra e venda, você tem dois particulares envolvidos, correto? O que eu quero com isso dizer, para ficar bem claro para vocês? Uma coisa é a relação de direito material, na qual pode ou não ter interferência do Estado. Mais uma vez, se estivermos falando de direito público, e repito, previdenciário, tributário, administrativo, por que não? Se estivermos diante dessa situação, o Estado vai ocupar uma dessas pontas da relação de direito material.
Na relação processual, e aí nós estamos falando de sujeitos processuais, na relação processual, o Estado, ele necessariamente ele se faz presente. Por que ele se faz presente na relação de direito processual? Porque compete ao juiz, e quando nós estamos falando, então, de direito penal, isso é ainda mais evidente, porque em direito penal nós temos a jurisdição voluntária, a jurisdição obrigatória, necessária, perdão, a jurisdição necessária. Quando nós estamos falando de uma relação processual, necessariamente nós temos a presença do Estado. Por quê? Porque é ao Estado que compete dizer o direito no caso concreto. É ao Estado que compete dizer o direito no caso concreto. Nós podemos ter o Estado, é interessante, quando a gente está falando de relação processual, sujeitos processuais, nós podemos ter o Estado ocupando duas posições. Por exemplo, numa relação de direito tributário, em que a pessoa foi autuada, vamos pensar, a pessoa foi autuada por não ter pago tributo, houve um procedimento administrativo, a pessoa perdeu no procedimento administrativo fiscal, chamado PAF, procedimento administrativo fiscal, a pessoa perdeu no procedimento, e tendo perdido no procedimento, a pessoa ingressou em juízo para questionar aquela dívida, ou mesmo ela simplesmente não pagou e teve que ser executada pelo Estado, correto? Olha só para vocês verem que interessante, o Estado ele vai estar ocupando duas posições na relação processual. Vai ser a ele que vai competir e falar o direito no caso concreto, e ele é, se estivermos falando de uma ação de cobrança de crédito tributário, ele é o autor da ação. Ou se estivermos falando de uma ação proposta pelo contribuinte, questionando a legitimidade do crédito tributário, nesse caso, o Estado ele vai ocupar o polo passivo da ação. Mas, necessariamente, em relação processual, cujo objeto seja direito material público, o Estado ocupa duas posições. Ele ocupa a posição de Estado juiz, é ele quem vai dizer o direito no caso concreto, e ele ocupa a posição ou de autor ou de réu. Vai depender quem propôs a ação. Correto? Por que eu faço referência a isso, gente? Eu faço referência a isso exatamente para dizer que, dentro dessa classificação doutrinária, disse que os sujeitos processuais podem ser aqueles envolvidos na relação processual, são chamados de partes. Correto? Partes. E numa classificação doutrinária, entende-se que há as partes parciais e a parte imparcial. As partes parciais e a parte imparcial. Quem são as partes parciais? Parciais é aquela que tem alguma pretensão. Quem tem pretensão dentro do processo? O autor e o réu. Estamos falando de direito penal, aplicação, relação processual penal, estamos falando de aplicação do direito penal, nós temos o autor, que é aquele que propõe a ação, que tem por propósito a condenação, e nós temos quem se encontra no polo passivo, que tem por propósito a absolvição. São partes parciais, eles têm propósitos definidos dentro do processo, eles têm propósitos definidos dentro do processo. E disse que o juiz, ele também seria uma parte, porém uma parte imparcial. Por que ele é imparcial? Eu sempre gosto de fazer uma referência na relação processual como se fosse uma relação piramidal. No ápice da pirâmide, você tem o juiz de direito, que se encontra equidistante das partes do autor e do réu. Ele é imparcial porque vai competir a ele aplicar o direito ao caso concreto. Ele só vai concordar com o autor, falando em direito processual penal,
ele só vai concordar com o autor condenando o réu, ou condenar ou absolver o réu concordando com o réu, se ele entender, diante do caso concreto que lhe foi apresentado, se ele entender que, para o direito, para a lei, analisando de maneira isenta, ele entender que aquilo se trata, sim, de um caso de condenação, e aí ele estará concordando com o autor, ou se trata de um caso de absolvição, e aí ele estará concordando com o réu. Mas a sua análise tem que ser uma análise imparcial. Tanto é que, se ele for parcial, ele pode ser suspeito, ele pode ser impedido, ele pode a ele ser atribuídos figuras processuais que o impeçam de exercer a jurisdição dentro do caso concreto. Ok? Então, quando falamos em sujeitos processuais, nós temos as partes processuais, as partes parciais, perdão, que é o autor, aquele que propõe a ação, via de regra, Ministério Público. A imensa maioria, a quase totalidade das ações penais são ações penais públicas, algumas poucas condicionadas. Então, quem propõe é o Ministério Público, ou o querelante, se tratar de uma ação penal privada, é parcial, tem demanda, e a outra parte parcial que ocupa o outro polo é aquele em face de quem a ação é proposta, é o réu. É aquele que busca a sua absolvição, mas aquele contra quem o Ministério Público busca a condenação. Ok? E ainda falando de sujeitos processuais, parte imparcial vem a ser o juiz de direito, que compete a ele aplicar o direito ao caso concreto. Pois bem, gente, quando nós falamos... Com licença, eu posso usar daquela máxima, tá, das partes, na qual o autor é o que quer, o pretendente, e o réu, tá, aquele que resiste à pretensão. Eu poderia usar esse mesmo conceito neste caso? Da mesmíssima forma. Da mesmíssima forma. Porque aquele que apresenta a pretensão é o que propõe a ação. Se a gente pensar numa ação penal pública, aquele que apresenta a pretensão é o Ministério Público. E aquele que resiste à pretensão é o réu. Ele apresenta a pretensão. Qual é a pretensão? A aplicação do direito penal ao caso concreto, a condenação. E o réu, ele resiste a essa pretensão exatamente para não ser submetido à condenação penal prevista em lei. Perfeitamente aplicável. Perfeitamente aplicável. Olha aí, gente. Ocorre que o juiz penal, a função clássica dele, é óbvio, é o julgamento. A função clássica do juiz de direito, estamos falando de processo penal, do juiz penal, a função clássica dele é o julgamento, é decidir no caso concreto, correto? Ocorre que o processo, nós vamos ver alguma coisa, sim, mas quando vocês forem ver procedimento, que é no próximo semestre, é que vocês vão ver isso de maneira mais clara. O processo, ele é formado por uma sequência de atos. Então, no curso do processo, o juiz, ele exerce ele e as partes exercem uma série de atos. E estes atos que o juiz exerce, esses atos que o juiz adota no curso do processo, ele está exercendo dentro da relação processual, ou melhor, buscando a regularidade, né? A regularidade
do exercício da jurisdição, o juiz, ele exerce função não somente dentro do processo, como eu poderia dizer, na tramitação processual propriamente. O juiz, ele não atua somente dentro do processo, né? Ele não atua somente dentro do processo. Ele exerce funções extraprocessuais, que, apesar de ser extraprocessuais, estão ligadas diretamente a viabilizar o exercício da jurisdição. Eles têm por propósito viabilizar o exercício da jurisdição, por mais que não seja dentro do processo propriamente. Correto? Esses poderes são chamados de poder de polícia ou poderes administrativos, poderes exercidos pelo juiz penal com o propósito de viabilizar o exercício da jurisdição dentro do processo. Nós temos 2 exemplos no Código de Processo Penal que fazem referência a esse poder de polícia ou poder administrativo do juiz. Artigo 251. Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo, para tal fim, requisitar a força pública. Nós sabemos que os processos, salvo aqueles que tramitam em segredo de justiça, os atos processuais são públicos, não é? Quem é estagiário, quem é estudante de direito, quiser ir lá para fora assistir audiências, vai assistir audiências, são atos públicos. Só que o juiz, se ele entender que essa publicidade, ou pelo menos a publicidade exagerada, ou pelo menos quem se faz presente nas audiências, se de alguma forma tumultuar a ponto de prejudicar o andamento processual, a regularidade processual, o juiz pode, exercendo o poder de polícia, vejam vocês, ele não vai estar atuando, essa não é a atuação dentro do processo, essa é uma atuação extraprocessual, mas exercendo o poder de polícia, neste caso, nesse exemplo dado, ele pode limitar o número de pessoas presentes na audiência. Isso é exercício de poder de polícia ou poder administrativo por parte do juiz de direito. Nós sempre, toda vez que falamos de juiz, a gente logo pensa, né? A função principal do juiz é julgar, óbvio, a função principal do juiz é julgar, mas não só. Ele tem outras atribuições. Outro exemplo de atribuição administrativa, ou poder de polícia ou poder administrativo, dentro do processo penal. Artigo 794. A polícia das audiências e sessões compete aos respectivos juízes ou ao presidente do tribunal, câmara ou turma, que poderão determinar o que for conveniente à manutenção da ordem. Para tal fim, requisitarão força pública que ficará exclusivamente à sua disposição. São atos extraprocessuais, são atos do poder de polícia, no exercício do poder de polícia ou poder administrativo, o juiz pratica atos extraprocessuais, mas que tem por fim, sim, a viabilizar o exercício da jurisdição. Ok? Eu falei para vocês no acontecido uma vez, numa audiência, que esse negócio da audiência ser pública, que a gente fez uma operação de combate ao tráfico de drogas e o pessoal, aqueles que não foram presos, estavam tirando foto dos policiais lá pelaquela janelinha da sala de audiência. O pessoal estava lá tirando foto dos colegas. O pessoal fala que Polícia Federal é maciota, né? Só coisa boa. Era uma quadrilha muito grande e era droga delivery, né? Eles entregavam a droga. Tinha os mototaxistas lá que entregavam. O cara mexia só com cocaína. Como diz o Bezerra da Silva, coca da boa. Aí, na entrega,
Quando foi no dia da audiência, os mototaxistas não foram identificados, né? Eles não foram identificados. Foi identificado quem era o dono, quem guardava, quem negociava, isso aí foi tudo identificado, mas quem faz entrega não foi identificado. No dia da audiência, a audiência é pública, tem aquela janelinha lá, né, de vidro. Então, o pessoal lá do lado de fora tirando foto dos policiais que estavam lá prestando depoimento, participando da investigação. Vocês verem como são as coisas. Vamos lá. Existem esses poderes de polícia ou administrativos, como disse, que são voltados para a manutenção da ordem, para viabilizar o exercício da jurisdição, e existem também os poderes jurisdicionais. Esses, sim, são poderes exercidos dentro do processo. Poderes exercidos dentro do processo. E dentro do processo, é importante dizer, como eu já falei, o processo ele é formado por uma série de atos, processuais, tanto atos do juiz quanto atos das partes, do autor e do réu. Beleza? Os atos do juiz voltados para a tramitação processual são chamados de poderes. Ao exercê-los, o juiz está lançando mão dos chamados poderes jurisdicionais, que são poderes meio. O que é esses poderes meio? São os poderes exercidos pelo juiz com o propósito de dar seguimento, de dar tramitação ao processo. Nós podemos ter como poderes meios, e esses poderes meios se dividem em ordinatórios e instrutórios. Ordinatórios são os meros poderes voltados a levar a marcha processual à frente. Nós podemos citar aqui como poderes meios ordinatórios a propositura, a citação. Vamos lá, vamos falar desde o principinho. O recebimento da denúncia ou queixa, a citação do réu, a designação das audiências, são todos atos ordinatórios, voltados a fazer com que o processo tramite normalmente. E os atos instrutórios? Os atos instrutórios são os atos voltados para os poderes meio no exercício de atos instrutórios. São os atos voltados à produção probatória. Toda vez que falar em processo em instrução, vocês pensem em produção de prova. Produção de prova. Poderes instrutórios, nós podemos ter aí a oitiva do réu, da vítima, das testemunhas, a determinação da realização de prova pericial, a prova pericial de qualquer natureza, perícia grafotécnica, perícia contábil, perícia de qualquer natureza, são todos atos voltados à produção de prova. Esses são chamados de atos instrutórios. Ao assim proceder, o juiz vai estar exercendo o poder jurisdicional? Vai, porque ele está atuando dentro do processo. E são atos instrutórios por quê? Porque são voltados à produção de prova. Esses são os poderes meio. Poderes meio com o propósito de quê? De que o juiz exerça o seu poder fim, que vem a ser exatamente a decisão. Poder fim, por excelência, é a sentença. Estivemos falando aí do exercício de jurisdição no primeiro grau. São as sentenças. São os atos decisórios. Por que eu digo que é clássico? Porque nós temos outras decisões no curso do processo. Nós podemos ter determinação
de prisão preventiva, por exemplo, de alguma prisão cautelar, esse é um ato decisório. Nós podemos ter, por exemplo, não, eu acho que encaixa melhor mesmo, são a determinação das prisões cautelares, porque se nós entendermos que o mandado de busca ele pode ser um ato aí voltado para a produção de prova, como também é a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Então, gente, quando nós falamos em poder de polícia, nós estamos falando em atuação do juiz extraprocesso. Quando nós falamos em poder jurisdicional, nós estamos falando na atuação do juiz dentro do processo. E dentro do processo, se dividem aí em poderes meio, que são voltados a viabilizar a tramitação processual. E dentro desses poderes meio, nós temos tantos voltados simplesmente à tramitação, como dito, citação do réu, recebimento de denúncia de queixa, como nós temos também os atos, no exercício dos poderes meios, os atos voltados à produção de prova, que são os instrutórios. Ok? Pois bem, gente, o juiz de direito, o juiz penal e os juízes de direito em geral, para o exercício das suas atribuições, eles gozam de certas garantias e são sujeitos a certas vedações. As garantias dos juízes estão estabelecidas, algumas delas, né? Estão estabelecidas lá no artigo 95 da Constituição Federal. Os juízes gozam, reza lá no artigo 95 da Constituição, os juízes gozam das seguintes garantias: vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo neste período de deliberação do tribunal a que estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Vitaliciedade, gente, não quer dizer com a vitaliciedade que o juiz jamais pode perder o cargo, não. O juiz pode, sim, perder o cargo. Qual é a diferença nesse aspecto do juiz para os demais integrantes de ocupantes de cargos públicos? Qual é a principal diferença? A principal... Ele pode perder, o juiz pode perder o cargo, mas não perde a condição. É essa? Não, não. A principal diferença aqui no caso é que essa vitaliciedade, ela indica principalmente que o juiz ele não pode perder o seu cargo por mero procedimento administrativo. Por mero procedimento administrativo. Vejam vocês, antes, isso aqui foi fruto de uma alteração constitucional. Antes era assim, vitaliciedade, somente podendo perder o cargo em função de sentença judicial transitada em julgado. Hoje não. Hoje ele tem vitaliciedade, no sentido de que ele pode perder o cargo de 2 maneiras. Se ele ainda não tiver completado 2 anos de exercício, se ele estiver no princípio da carreira dele, ele pode perder o cargo em função de deliberação do tribunal a que ele está vinculado. Se estivermos falando em juízo estadual aqui, é a deliberação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa deliberação é uma deliberação de natureza administrativa. Bom, por exemplo, eu sou servidor público do Poder Executivo, eu posso perder meu cargo por meio de uma decisão administrativa. A corregedoria, eu posso ter um procedimento interno dentro da Polícia Federal e a corregedoria determinar minha demissão.
Para o juiz de direito, nos 2 primeiros anos de exercício, essa deliberação, nós podemos ter uma deliberação e, neste caso, podemos entender que se trata de um ato administrativo, porque é somente a partir, por mais que se trate do tribunal, né, todos os atos do tribunal não são atos jurisdicionais, não é mesmo? Não é porque o ato é do tribunal, o tribunal ele também exerce atos administrativos. O tribunal ele promove processos licitatórios, o tribunal realiza leilão de veículos inservíveis, né? São atos administrativos, ele tem autonomia administrativa e financeira. Ele exerce atos administrativos, ele não exerce somente atos jurisdicionais. Então, quando o juiz, nos seus 2 primeiros anos, ele é demitido por deliberação do tribunal, nós podemos entender claramente que se trata de um ato administrativo. A partir do seu 2º ano, é que ele só pode ser mandado embora por sentença judicial transitada em julgado. Isso aqui, gente, é uma previsão constitucional, isso aqui não regulamenta todo o tema. Isso aqui não regulamenta todo o tema. Na verdade, a regulamentação da vitaliciedade, ela possui uma regulamentação infraconstitucional, uma regulamentação própria, e ela se desdobra em muitas outras garantias. Situações típicas que para um servidor público em geral levaria à demissão de cargo público, para o juiz de direito não leva. Isso não quer dizer, a vitaliciedade, é importante falar, que ela não quer dizer que o juiz jamais pode ser demitido, jamais pode perder o cargo. É lógico que pode. Porque senão ficaria muito fácil, né? Imagine vocês. A pessoa entra para a magistratura, entrou ali, entra na magistratura federal, só com causas milionárias, bilionárias, vende sentença ali até ser descoberto, sai vendendo sentença, vendendo sentença, vendendo sentença, o dia que for descoberto, ele não vai perder o cargo. Não é assim. Ele tem garantias de que não perde tão facilmente quanto os demais servidores, e, além disso, como estou falando, situações típicas que, para os servidores em geral, poderiam conduzir à demissão, para eles, em função da vitaliciedade, conduzem à punição de outra natureza. Mas isso não quer dizer que um juiz de direito jamais será mandado embora. Tranquilo? Inamovibilidade. Inamovibilidade é outra garantia. E essas garantias são importantes para quê, gente? Essas garantias são importantes para que o juiz possa exercer a jurisdição. O fundamento das garantias é para que o juiz possa exercer a jurisdição com independência, para que ele efetivamente possa aplicar o direito ao caso concreto com independência. Vocês imaginem um juiz que fosse facilmente ameaçado de demissão, ele não teria tranquilidade. Hoje nós vivemos aí no país, né, a maioria dos alunos todos são novos, mas se você voltar a 40 anos atrás aqui, a 30 anos atrás, diria até há 20 anos atrás, você jamais viria essa condenação, essa responsabilização penal de tanto figurão, grandes empresários, grandes políticos. Se o juiz não tivesse garantias, ele era difícil você achar alguém para comprar essa briga. As garantias do juiz não são apenas garantias da pessoa do juiz, as garantias do juiz são garantias que nos asseguram, nós, jurisdicionados, nos asseguram que ele está habilitado a exercer a jurisdição com independência.
Esse é o propósito, esse é o fundamento. Pedro, Oi. então essa garantia ao juiz, essa proteção, na verdade, é proteção à função dele, né? É a função dele. Não a pessoa dele. Não, indiretamente, acaba sendo o propósito, acaba sendo a pessoa dele, sim, né? Uhum. Não deixa de ser a pessoa dele. Mas a questão é que não se quer ser bonzinho com os juízes. A ideia não é essa. A ideia é que ele possa exercer a jurisdição com independência, para que ele exerça... E com segurança, no caso, né? Também, com a segurança, né? Com do exercício. segurança, com independência, porque você imagina se ele fosse facilmente demissível. Ele não teria... Você imagina se nós estivéssemos falando... Vamos pensar numa hipótese bem absurda, uma das outras garantias é o provimento por concurso. O provimento é somente mediante concurso. Você imagina se uma hipótese bem absurda. Se o juiz de direito fosse um cargo de livre nomeação e exoneração, se não tivesse garantia, ele ia desagradar ninguém. Desagradasse a pessoa, ele seria mandado embora. Sim. Jamais iria julgar e contrariar a figura. Correto? Verdade. Obrigado, Pedro. Inamovibilidade tem o mesmo propósito. Inamovibilidade. Garantir que o juiz somente saia da função, da vara em que ele está, da comarca em que ele está, se ele tiver interesse nisso. Não pode ser determinada a sua remoção compulsória. Isso visa exatamente assegurar também independência do juiz no exercício da sua função. Você está com a sua família, você, juiz de direito, está com a sua família toda estruturada, está na comarca igual Montes Claros, aí, se você desagrada algum figurão aí, vem uma ordem do TJ falando, volta lá para a comarca bem longe daqui, né? Volta lá para a comarca pequenininha, vamos começar tudo de novo, você vai lá para Manga, não é? Então, assim, o que acontece? O propósito é que o juiz tenha independência para exercer. E, da mesma forma, a irredutibilidade de subsídio. O salário não pode ser reduzido. Da mesmíssima forma, a ideia é independência para que o juiz exerça a jurisdição, guiando-se simplesmente pela correta aplicação da lei ao caso concreto. Ele não vai se pautar para beneficiar ou prejudicar quem quer que seja. Essa é uma garantia também. Como eu disse para vocês, se nós pensarmos em juízes federais, em especial, que estão aí direto responsabilizando grandes figuras, grandes políticos, grandes empresários, essas garantias aqui são muito importantes. E quanto às vedações, gente? Se, por um lado, são dadas garantias para que eles possam exercer a jurisdição com imparcialidade, todas elas têm este propósito, as vedações também têm por propósito manter o juiz de direito afastado de algumas situações ou de algumas relações, de algumas circunstâncias que poderiam comprometer o exercício da jurisdição. Olha lá. 1. Vedações aos juízes. Esse aqui nós ainda estamos falando do artigo, nós ainda estamos falando do artigo 95. Agora falamos das vedações. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. O juiz pode apenas dar aula, não pode exercer outra função.
receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação no processo, jamais pode receber participação de qualquer natureza em razão do processo, dedicar-se à atividade político-partidária, e aí nós não estamos nem falando vocês vejam que é uma limitação que não tem nada a ver com o exercício da jurisdição, mas que visa manter o juiz distante de políticos, né? A verdade é essa. 4, receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, presentes, né, de qualquer natureza. O juiz, ele tem. E 5, exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorrido 3 anos do afastamento do cargo, por aposentadoria ou exoneração. Olha só, gente. Essas vedações são todas voltadas também, assim como as garantias, as vedações têm por propósito fazer com que o juiz tenha imparcialidade no exercício da jurisdição. Nós sabemos que, vocês imaginem, numa comarca pequena, isso é mais fácil da gente visualizar numa comarca pequena, onde você tem ali um juiz que exerce a jurisdição tributária, civil, penal, ambiental, todas as demandas de qualquer natureza, eleitoral, todas as demandas de qualquer natureza. Compete a esse juiz exercer a jurisdição, e sabendo a gente, né, sabendo nós que o juiz é a palavra final na aplicação da lei, como é que é aquele ditado? Decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Se cumpre se tiver transitado em julgado, porque se não tiver, se recorre também. Mas é a última palavra na aplicação da lei, que estivermos falando de uma sentença judicial transitada em julgado. Em razão disso, essas vedações aqui têm exatamente o propósito de manter o juiz afastado das relações sociais em situações típicas em que ele pode ser chamado para exercer a jurisdição. Então, exercício de outro cargo, apenas magistério. Receber, isso aqui é por óbvio, né? Receber participação em custa de processo, jamais. Atividade político-partidária, vocês imaginam hoje, agora, em época de eleição, que bagunça que não é. Receber presentes de qualquer natureza, receber a título de pretexto, auxílio ou contribuições, e esta aqui, e é importante que vocês possam ter a ideia, não, mas quer dizer que o juiz não pode exercer a advocacia de nenhuma maneira assim que ele se aposenta ou é exonerado, pede exoneração? Não é bem assim. Ele não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento. Nada impede que um juiz de direito exerça, um juiz de direito que se aposentou hoje, nada impede que ele exerça a advocacia, um juiz estadual, exerça a advocacia no âmbito da Justiça Federal. Como também nada impede que um juiz federal exerça a advocacia no âmbito da Justiça Estadual. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou. Essa limitação aqui de 3 anos, esse respeito aos 3 anos do afastamento, somente quando nós estamos falando do exercício da advocacia no juízo ou tribunal a que o juiz estava vinculado. Tranquilo? Ô Pedro. Pois não. Então, o Moro, ele não pode exercer. Só pegando um exemplo, tá? Uhum. O Moro não pode exercer a advocacia no Paraná e na Justiça Federal. Exato. Mas ele pode exercer na Justiça Federal no Rio de Janeiro, por exemplo, onde ele está morando hoje,
Ou em Porque São Paulo? ele não está vinculado, ele não está vinculado ao tribunal, né? Eu acho que Exato. o Paraná, se não pertencer ao mesmo TRF, se não pertencer ao mesmo TRF, aí eu não sei se o Paraná recebe. Eu acho que o Rio de Janeiro é um TRF só. Rio de Janeiro é um TRF junto com Minas, né? Não? São Paulo tem Hum, um TRF só. O o TRF 4 TRF, acho que pega todo mundo. eu não sei. Eu não sei. Se não pertencer ao mesmo TRF, não tem impedimento, não. Porque Ok. não é o tribunal a que ele estava vinculado. Do mesmo jeito que se ele quiser exercer a advocacia no justiça estadual, nada impede. Agora, engraçado comentário, viu? Agora é extra aula. Se Hum. transforma os juízes nas pessoas mais solitárias. Eu fico impressionado. É Eu terrível só, isso, né? eu só conheci um juiz que era associado, né? Que Mas era o Isaías. O resto, tudo. você falou uma coisa que é verdade. Porque se o juiz tiver uma vida social muito intensa, a todo momento vai se alegar impedimento e suspeição dele. A todo momento. A todo momento. O cara vai muito. Tem uma vida social intensa, na comarca igual Montes Claros. Vai para barzinho, vai para. Joga ali futebol, tem aquele monte de amigo no futebol, tem um monte. Participa de clube de lazer, juiz, né? Hoje, porte de arma, clube de tiro, sei lá. Tem uma vida social intensa. A todo momento você advogado, você consegue afastá-lo das demandas sob fundamento de suspeição. Entendeu? Então, Sim. convém realmente que ele tenha uma vida muito regrada. Esse é uma questão ruim no exercício da magistratura. Esse é um ponto ruim. Vamos lá. Ministério Público. Ministério Público, vocês sabem todos, no âmbito penal, nós temos o Ministério Público Federal, que atua perante a Justiça Federal, temos o Ministério Público Estadual, que atua perante a Justiça Estadual, então nós temos os procuradores da República, os promotores de justiça, MP estadual, promotor de justiça, MP federal, procurador da República. O Ministério Público, já disse várias vezes e repito, as nossas ações penais são, na sua imensa maioria, quase totalidade, são ações penais públicas, e sendo ações penais públicas, quem as propõe é o Ministério Público, é o promotor de justiça, é o procurador da República, correto? Dentro do processo, essa é a posição clássica exercida pelo promotor de justiça. Ele é o autor da ação penal, é ele quem propõe a ação penal. A regulamentação do Ministério Público está lá no artigo 129 da Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público. Está lá, as funções referentes à responsabilização penal. Inciso 1. Promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Promover privativamente, é a ele quem compete exercer a função, promover a ação penal pública, propor a ação penal pública, né? Nós temos a aplicação subsidiária lá da ação penal privada, mas é apenas de maneira subsidiária, quando o Ministério Público deixa escoar o prazo para a propositura da ação pública. Nós temos uma série de atribuições no 129, viu? Eu peguei as que nos interessam. 7. Exercer o controle externo da atividade policial, na forma de lei complementar mencionada no artigo anterior. O Ministério Público, ele exerce a função de fiscal, ele é o fiscal externo da atividade policial.
Os inquéritos em que eu instauro, eu sempre peço prazo ao Ministério Público. Hoje nós temos a prática de quando você pede prazo, você indica para que você está precisando de prazo. Você está precisando de prazo de quê? Para uma perícia, para recebimento de documento, para oitiva de envolvido. Você quer prazo para quê? Isso é fiscalização externa da atividade policial. Da mesma forma que o Ministério Público, ele confere não só regularidade de inquérito, mas se as demandas que estão chegando lá, se os procedimentos, se eles realmente estão sendo instaurados, como é que está a estrutura, se a delegacia dispuser de carceragem, como é que é a carceragem da delegacia, exerce um controle de forma ampla. A polícia, que é a porta de entrada, né, na responsabilização penal. Então, o Ministério Público, que é a quem compete a promoção privativa da ação penal pública, ele, no âmbito policial, ele exerce o controle da atividade da polícia. 8, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos nas suas manifestações processuais. Então, o MP, ele não só exerce o controle externo por meio, como eu disse para vocês, do deferimento de prazos para que eu prossiga com as investigações, como também, dentro desse mesmo inquérito, ele pode virar e falar, olha, sim, te concedo o prazo, mas além de ouvir aquela pessoa que você está pedindo prazo para ouvi-la, eu preciso que você também faça uma perícia grafotécnica. Ou eu requisito que você também, ao invés de ouvir só X, ouça Y. E da mesma forma, o Ministério Público, ele pode, por iniciativa dele, pedir a instauração de inquérito policial. Ele mesmo pode solicitar, pedir, é modo de dizer, porque com relação à polícia, o Ministério Público requisita. Ele pode requisitar a instauração de inquérito policial. Ele encaminha peças preliminares lá, quer ver? Por exemplo, autuação ambiental. Vou falar aqui do meu serviço. O IBAMA foi lá e autuou alguém que estava fazendo desmatamento às margens do Rio São Francisco, que é considerado um rio nacional. Rio nacional, justiça crime ambiental contra ele é justiça federal. A pessoa fez o desmatamento às margens de São Francisco, o IBAMA foi lá e o autuou, uma autuação ambiental, autuação administrativa, uma multa ambiental. Como essa infração ambiental, além de uma infração administrativa, também constitui crime previsto na lei ambiental, na lei 9.605, então, além da autuação, além da multa ambiental, ele pega, o IBAMA, cópia deste procedimento fiscal, desse procedimento ambiental, e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público, se ele entender que ali já tem elementos suficientes para propor ação, ele já pode propor ação com base simplesmente naquele procedimento. Eu disse para vocês, em aulas anteriores, que o inquérito policial ele é dispensável. Mas se o MP entender que não, que o que consta ali do procedimento ambiental é pouco para a responsabilização penal, até mesmo porque, para a responsabilização penal, nós temos uma figura, nós temos um elemento indispensável, que é a demonstração do elemento subjetivo, que é o dolo, ou a culpa. Esses elementos, dolo e culpa, esses elementos subjetivos, muitas vezes eles não interessam para fins de responsabilização ambiental, para fim de responsabilização fiscal, para fim de responsabilização previdenciária. Os elementos subjetivos, dolo e culpa, não interessam. Então, às vezes, por mais que você tenha um procedimento tributário, ambiental, previdenciário, todo instruído, convém que se instaure uma investigação para apurar dolo, para tentar identificar dolo, além de outras circunstâncias, mas em especial para tentar identificar o elemento volitivo,
para que o Ministério Público, de posse dessas informações, possa propor ação penal. Beleza? Do mesmo jeito... Pois não? Eu fiz uma pergunta no chat, mas provavelmente você não viu. Curiosidade. Eu posso chamar de parquê os dois, o federal e o estadual? Da mesma forma. Da mesma forma. Ok. O pessoal, às vezes, confunde por serem chamados de procuradores, o pessoal, às vezes, confunde procurador da República com procurador do Estado. Essa é a confusão que algumas pessoas fazem. O procurador da República, ele é o membro do Ministério Público no âmbito federal. Ele integra o procurador da República, ele integra o Ministério Público Federal. Nós temos o procurador da República, que atua em primeira instância, e nós temos os procuradores, procurador regional. Procurador da República, é isso, procurador regional, E temos os procuradores que atuam em segunda instância. Correto? No Ministério Público Estadual, nós temos os promotores de justiça, que atuam em primeira instância, e nós temos os procuradores de justiça. Procuradores de justiça que atuam em segunda instância, promotores de justiça atuam em primeira instância. Mais uma vez, Ministério Público Estadual, promotor de justiça primeira instância, procurador de justiça segunda instância. Ministério Público Federal, procurador da República primeira instância, procurador regional da República segunda instância. Beleza? Todos dois são parquê. Não confundir com o quê? Não confundir com Procuradoria da União. Procuradoria da União é composta pelos advogados, na Procuradoria da União, nós temos aqueles que representam a União. Do mesmo jeito que na Procuradoria do Estado, nós temos aqueles que representam judicialmente o Estado. Do mesmo jeito que nós temos os procuradores municipais. Esses procuradores, esses advogados os advogados da União, né, a AGU, os procuradores fazendários, que aí representam o Estado no âmbito de questões fiscais, esses são todos, eles representam judicialmente a União, ou os estados, ou o município, eles representam judicialmente. Esses procuradores são diferentes dos procuradores da República. Beleza? Esses procuradores que vocês estão falando são os que fazem parte da Advocacia Geral da União e da Advocacia Geral do Estado. Exato. E da mesma forma que nós temos os procuradores municipais. São representantes dos poderes públicos. Os procuradores são diferentes dos procuradores da República. Pedro, no caso dos procuradores do município, por exemplo, o prefeito ele comete algum crime. Esses procuradores do município, eles vão responder juntamente com o prefeito, no caso? Ou não? É muito difícil o jurídico responder. É muito difícil. Eu digo isso pela vivência que eu tenho na delegacia. É muito difícil o jurídico responder. Por quê? Porque, na verdade, o ato, ele é do prefeito. O ato é do prefeito. Então, não é solidária a responsabilidade, né? Não. O poder decisório é do prefeito. O procurador jurídico do município, você pode ver que ele não tem decisão, ele dá pareceres.
Ah, sim. O prefeito pode concordar ou discordar do jurídico. Ele não está vinculado. Entendeu? Entendi. Se o jurídico do município fizer uma fraude de qualquer natureza administrativa na condução da procuradoria, aí eles respondem. Mas pelos atos, por exemplo, licitação, isso é muito comum. Já ouvi mais de 300 mil prefeitos, ex-prefeitos, e a conversa, e muitos deles mas o jurídico falou que era assim. Não tem Exatamente, nada. Existe essa tentativa de responsabilizar o jurídico pelos atos do prefeito, no caso. Não, né? mas o jurídico falou que estava correto. O jurídico falou que estava correto, não interessa. Sim. E esse aí é o problema. Tem muito prefeito que a gente vê, que é lógico, né? O cara é escolado, o cara é esperto. Mas tem muito prefeito que a gente vê também que o cara a pessoa, você vê que a pessoa é aquela pessoa de família tradicional do município, ou é um grande fazendeiro lá que empregava muita gente, uma pessoa muito querida, ou então é o médico que já é médico no município há 50 anos, mas o cara não sabe nada de administração pública. Ele não sabe nada de administração pública, isso ocorre. E aí, ele contrato jurídico, ok. E aí, por vezes, pode acontecer, não estou falando que acontece, mas pode acontecer que a gente tenha, você tem raposa velha ou dentro da própria administração da prefeitura, ou você já tem os empresários que já sugam o município há muito tempo, e eles podem atuar de maneira conjunta com o jurídico, e nessa brincadeira o prefeito pode ser levado a erro. Ele pode ser levado a erro. E neste caso, mas não se admite uma pessoa que ocupa um cargo público, uma pessoa que ocupa um cargo de direção do município, de um estado, do país, não se pode admitir essa conversa de que eu não sabia, não. Se você não sabia, se você não tem competência, não se candidate. E a administração pública, eu vou falar para vocês, se tem um negócio fácil de ferrar com a pessoa, é a administração pública. Porque a administração pública é complicado demais da conta. Vocês imaginam uma prefeitura, por exemplo, do tamanho de Montes Claros, eu não tenho nem ideia de quantos servidores tem aqui. O que um servidor faz lá na ponta pode estourar nas costas do prefeito. Uma fraude no recebimento fez um contrato administrativo, faz 50 processos licitatórios por dia, uma compra lá na frente que teve fraude lá na ponta, foi um subordinado do prefeito, mas foi a prefeitura. Quem foi que assinou a compra? Foi o prefeito. Pode sobrar. Entendeu? Trem bom na política. Trem bom na política é ser deputado, é ser vereador, é ser senador, é pertencer ao legislativo, pertencer ao executivo. Se você tiver uma fiscalização firme em cima, a possibilidade de você ser responsabilizado é muito grande. Porque administrar é muito complexo. Sem contar, né, Pedro, aqueles que contratam os advogados só para falar amém ao que ele quer fazer e caçar as brechas, né? Claro, claro. Vamos lá, gente. Ministério Público, assim, parágrafo 5º. Leis complementares da União dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão a organização, atribuição e estatuto de cada Ministério Público observada relativamente a seus membros. Olha aí, garantias do Ministério Público. Vocês vejam que são as mesmas garantias que gozam os juízes de direito. Vitaliciedade,
após o exercício de 2 anos, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Então, eles têm direito à vitaliciedade, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão de órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Então, vocês vejam que aqui a inamovibilidade, ela apresenta, ela é mais restrita. Nós temos uma limitação à inamovibilidade que não tem na magistratura. Vamos lá? Nós simplesmente temos aqui, ó, inamovibilidade salvo por motivo de interesse público no judiciário. Nós temos para o MP, então, a inamovibilidade, da mesma forma, irredutibilidade de subsídio, o salário também não pode ser diminuído. Tudo isso voltando também com o propósito da independência do Ministério Público. O Ministério Público, muitas vezes, vocês vão ver, que eles se designam parte imparcial. O Ministério Público, ele é uma parte imparcial. Por que ele é uma parte imparcial? Porque o que ele quer é a aplicação da lei. Ele não tem por propósito ferrar com ninguém gratuitamente. Ele não tem por propósito ferrar com ninguém gratuitamente. Por isso que alguns designam parte imparcial. Mas nós sabemos que parte imparcial é só o juiz de direito, né? Ele tem uma pretensão deduzida em juízo. Mas, para o exercício de suas funções, ele goza dessas garantias aí também. Irredutibilidade de subsídio, inamovibilidade e vitaliciedade. Vocês imaginam como que promotor também, se vocês forem lá no 129, no artigo 129, onde traz as atribuições do Ministério Público, e nós falamos apenas de algumas delas, o Ministério Público tem atribuições imensas. O Ministério Público ele pode comprar briga com Deus e o mundo. O promotor de justiça, um procurador da República, ele pode comprar briga com Deus e o mundo nas mais diversas áreas. Nas mais diversas áreas. Então, se ele não tiver garantias para trabalhar, e aí, mais uma vez, né, às vezes, quando a pessoa não tem conhecimento, ele fala, boa vida demais, isso é privilégio, isso é privilégio. Mas se a pessoa não tiver garantia para trabalhar, você pode virar e falar assim, nossa, é um absurdo o salário astronômico que o promotor, ou que alguns promotores, que alguns juízes ganham. É um absurdo. Isso é uma coisa. Agora, a possibilidade de redução de salário, se ele não tiver isso assegurado, para o exercício dessas inúmeras atribuições deles, a pessoa vai ficar meio acanhada de exercê-los, né? E da mesma forma também que ele tem garantias, ele também tem vedações. Olha lá, proibido receber a qualquer título ou pretexto, a qualquer título e sob pretexto, honorários, porcentagens ou custos processuais, por mais que o Ministério Público seja parte no processo, ele, nas procedências, a ação sendo procedente, ele não recebe custos processuais, ele não recebe honorários, por mais que ele exerça a função de parte na ação penal. Na ação penal ele é parte, ele é quem propõe a ação penal pública. Ele não recebe honorários, ele não recebe custos processuais em função disso. Correto? O Ministério Público não pode exercer advocacia, é uma dedicação exclusiva, o promotor ele não pode exercer a advocacia, como os procuradores, né? E aí vamos fazer aquela própria distinção que a gente fez. As AGU, AGE, procuradores municipais, eu não sei como é a regulamentação da AGU, não sei como é a regulamentação daqui do Minas também, da AGE, se os advogados estaduais se eles podem exercer a advocacia privada.
mas os procuradores municipais exercem. Promotor de justiça e procurador da República não pode exercer advocacia. Não enquanto promotores, enquanto procuradores, né? Participar de sociedade comercial na forma da lei. Vedações interessantes. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Exercer atividade político-partidária da mesma forma que o juiz. Receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então, vocês vejam que tanto as garantias quanto as vedações têm como propósito fazer com que o promotor possa exercer o Ministério, membro do Ministério Público, né? O promotor de justiça ou procurador da República, que ele possa exercer as suas funções com independência. Essa é a ideia. Ainda falando de sujeitos processuais, nós vimos que existem as ações penais privadas, não é? Não são todas as ações penais públicas. Quem propõe a ação penal privada é chamado de querelante. Querelante, na ação penal privada, a propositura da ação não é pelo Ministério Público, quem propõe é o querelante. Nós temos, em alguns artigos, de forma... nós vemos citação aqui e ali a respeito da figura do querelante. O artigo 29, ele faz referência à ação penal privada. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se essa não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público editar queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, interferir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Vocês viram que aqui nós estamos falando da ação penal pública, privada, subsidiária da pública, não é isso? É aquela que é substitutiva, é aquela que é proposta quando o Ministério Público deixa escoar o prazo da propositura da ação penal pública. E o artigo 30 também faz referência ao ofendido ou que tenha qualidade para representar, o caberá tentar a ação penal privada. A ação penal privada é proposta por quem? Pelo querelante. Nós temos querelante e querelado quando nós estamos falando de ação penal privada. Ok, gente? Vamos adiantar aqui só um pouquinho. Ok, vamos lá. Gente, quanto à figura do acusado, que também é sujeito processual, também integra a relação processual. O acusado, nós já falamos, o acusado ele tem que possuir, todos, né, todos que integram a relação processual, tanto o autor quanto o réu, ele tem que possuir legitimidade, ele tem que ser detentor de legitimidade processual e legitimidade para a causa, legitimácio ad processum, legitimácio ad causam. Ele tem que ter legitimidade para figurar como réu, e aí nós podemos dizer, por exemplo, tem legitimidade para figurar numa relação processual penal aqueles que são imputáveis, tem legitimidade processual, e legitimidade de causa, legitimácio ad causam, é aquele quando nós temos um mínimo de elemento probatório, indicativo de que, de fato,
a pessoa contra quem está se propondo a ação efetivamente é aquela que, em tese, cometeu o delito. Mais uma vez, legitimidade ad processo, nós precisamos propor, se estivermos falando de uma relação jurídica processual penal, a ação tem que ser proposta contra um imputável, correto? Para que ele tenha legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual. E legitimidade ad causa que nós, quando da propositura, tem que haver um mínimo de prova indicativo de que, pelo menos em tese, a pessoa a quem se atribui o cometimento do crime pode ter sido, sim, aquela a quem se atribui a conduta. Porque se não tiver este mínimo de prova, vai faltar essa legitimácio ad causa. Beleza? Legitimácio ad processo, então, seria a materialidade, e o legitimácio ad causa seria a culpabilidade. Na legitimácio ad causa, ela está ligada à materialidade. Materialidade? É, porque nós precisamos de um mínimo de... Toda vez que se fala em prova, toda vez que se fala em materialidade no processo penal, vocês têm que pensar em prova. Falar assim, ó, materialidade está diretamente ligado à prova. Para a gente falar de legitimácio ad causa, a gente precisa que tenha um mínimo de prova indicativa de que aquela pessoa em face de quem eu estou propondo a ação, contra Pedro, tem que ter um mínimo de prova ali, nós não temos ainda provas irrefutáveis, até mesmo porque nós ainda vamos para o processo. Nós temos que passar pelo contraditório. Mas nós temos um mínimo de prova a indicar que, de fato, Pedro é responsável pela conduta que está sendo indicada na denúncia. Isso é legitimácio ad causa. A legitimácio ad processo, ela está muito mais... Ela se refere a essa possibilidade, aí nós já não estamos nem falando de questão probatória, mas a possibilidade da pessoa ser responsabilizada no âmbito penal. A possibilidade da pessoa ser responsabilizada, aquela pessoa ela tem legitimidade para figurar no polo passivo de uma relação processual, ela tem legitimidade, ela tem capacidade para isso? Não, ela não tem. Se ela for uma inimputável, ela não tem essa capacidade. Então, ela não existe essa legitimidade. Então, o processo seria a culpabilidade, né? Quer dizer, Exato. Ele teria que estar apto a ser culpável, né? Exato. E, por fim, gente, só para nós fecharmos, nós seguimos com um acusado amanhã. Só uma observação, a Constituição Federal, ela abre duas possibilidades, porque, via de regra, o que acontece? Quem é que comete crime? Quem comete crime é as pessoas. Se são as pessoas que cometem crime, somente elas podem figurar, pessoa física, somente elas podem figurar no polo passivo de uma relação processual penal. Correto? Existem apenas duas possibilidades previstas na Constituição Federal, que se fala de cometimento de crime por parte de pessoa jurídica, não de pessoa física. No artigo 173, parágrafo 5º, fala em crimes contra a ordem econômica e financeira, e contra a economia popular, artigo 173, parágrafo 5º, e o artigo 225, parágrafo 3º, fala da possibilidade de pessoas jurídicas serem responsabilizadas por crime ambiental. Crime ambiental. Vejam vocês, quando a gente está falando de responsabilização da pessoa jurídica, eu não estou falando de essa responsabilização da pessoa jurídica, ela é distinta, nós não temos hoje ainda, está apenas previsto, mas nós temos aplicações práticas desse aqui, ó, crimes ambientais.
Essa responsabilização penal da pessoa jurídica, ela é distinta da responsabilização penal dos seus dirigentes. A pessoa jurídica é responsabilizada e os seus dirigentes também são responsabilizados. Nós temos aplicação disso hoje nos crimes ambientais. Nós temos aplicação disso hoje em alguns crimes ambientais. E, por óbvio, que a punição aplicada à pessoa jurídica tem que ser compatível com a sua natureza. É inimaginável a aplicação de uma pena privativa de liberdade para uma pessoa jurídica, não é isso? Mas nós temos a possibilidade de penas de multa, pena restritiva de direito, por que não? Tem que ser uma pena compatível com a natureza da pessoa jurídica. Mas existe, sim, na Constituição, a previsão de cometimento de crimes dessas duas naturezas aqui, por parte de pessoas jurídicas. E, por conseguinte, se há possibilidade de cometimento, há a possibilidade deles figurarem na relação processual como acusados, a figurarem no polo passivo da relação processual. Beleza? Gente, nós continuamos amanhã. Amanhã a gente dá sequência aqui aos sujeitos processuais e vamos ver se a gente encerra o tema. Para a próxima aula já podemos falar de competência na aula da semana seguinte. Semana seguinte não, né, que é feriado, na outra. Beleza, gente? Algum questionamento aí? Alguma dúvida? Não? Só para comentar, Pedro. Sim. Ontem nós perdemos um dos grandes promotores que passou por Montes Claros, né? Abelardo Teixeira Nunes, Quem? com o qual eu convivi. Abelardo Teixeira Nunes. Ele foi promotor aqui em Coração de Jesus, em Brasilinha, Salinas. Não conheci, cara. Em Montes Claros, muito tempo. Depois ele foi para Belo Horizonte e chegou até a Procuradoria-Geral, para ser procurador-geral. Pessoa fantástica, um piauiense, entendeu? Da Oeste, ao homem. Que pena. Morreu velhinho, mas morreu bem. Foi vítima da Covid, não, né? Não, acho que não. Não tem detalhes, não. Mas ele, quando morreu... A carreira do Ministério Público é uma carreira muito bonita, gente. Eu, na verdade, eu trabalhei no Ministério Público 8 anos como servidor lá. Eu ocupava um cargo que chama oficial do Ministério Público. E meu propósito primeiro era a promotoria. Acabou que a polícia aconteceu. O concurso veio antes, eu entrei para a polícia, gostei da Polícia Federal e estou aqui. Mas a carreira do MP é uma carreira muito bonita. Você pode fazer muito, né, é um cargo de muito respeito, é um cargo muito bem remunerado, e você pode fazer muito pela sociedade. A polícia aconteceu, apesar de que a gente também eu trabalho com muito prazer. Eu costumo dizer que nós temos que trabalhar com o que gostamos. A maior parte da sua vida você vai passar trabalhando, né? E é uma boa instituição, é uma excelente instituição. Tranquilo, gente? Aqui nós encerramos nossa aula. Um abraço para vocês e até amanhã.